A Elinálise é uma personagem incrível, porém muito polêmica, obviamente. Todo mundo já está cansado de saber o quão polêmica é a Elinálise com suas ações no começo da obra. Na verdade, não só durante o começo, mas durante toda a série. Porém, mais tarde, quando ela chega em Shari e fica com Cliff, ela pelo menos se acalma um pouco e, claro, fica um pouco menos polêmica, embora não completamente. Mas, ainda assim, a Elinálise é uma elfa muito velha e ela tem muitas histórias para contar. E hoje eu vou trazer algumas coisas e fatos sobre a Elinálise que você pode não saber ainda, mas que você vai gostar de saber. Em primeiro lugar, todos sabemos que a Elinálise é uma elfa. Isso é a maior característica dela de longe e também o que a torna bem diferente e distinta. Afinal, se podemos dizer uma coisa, é que a Elinálise é bem diferente de todos os outros elfos, sendo um exemplo bem extremo da raça. Além disso, elfos são bem longevos e a Elinálise também se enquadra nisso, possuindo simplesmente mais de 200 anos de idade para aqueles que acharam que ela era novinha, embora grande parte desses 200 anos tenha se perdido de sua memória. Em segundo lugar, vocês sabiam que a Elinálise odeia a ideia de se tornar parte da família do Paul ou de ser sua família? Então, sabemos que a Elinálise odeia profundamente o Paul, por alguma razão, desde que eles eram aventureiros. Desde aquela época ela não gosta dele. Essa ideia permaneceu até hoje em dia, já que um dos motivos pelos quais ela nunca ficou com o Rudeus foi justamente por não gostar da ideia de se tornar família do Paul. Tanto que apenas a sugestão disso iria deixar ela bem irritada mesmo. Em terceiro lugar, e essa é uma coisa que quebra bastante a personagem, mas também mostra que ninguém é completamente de um jeito e que todo mundo possui mais de um lado. Embora nós conhecemos a Elinálise como alguém erótica, cheia de luxúria e sem nenhuma preocupação com o mundo, fazendo o que bem entender, ao entrar em um relacionamento com o Cliff, ela começa a ser bem fiel e companheira dele, e não é um ato ou coisa do tipo, ela realmente gosta dele e leva seu relacionamento a sério. Agora, em quarto lugar, eu acabei de falar sobre quando nós conhecemos a Elinálise e sobre como ela era alguém cheia de luxúria e essas coisas, certo? Na verdade, isso começou com a sua maldição. Elinálise possui uma maldição que força ela a se engajar em atividades sexuais constantemente, onde caso ela não faça isso, magia irá se acumular dentro do corpo dela e claro, isso vai levar ela à morte. Porém, ao fazer o coito e receber o que precisa, essa magia se condensa em cristais mágicos que saem de Elinálise, o que normalmente ela vende. Mas mesmo que isso tudo tenha começado por conta de uma maldição, na verdade a Elinálise gosta disso, amigos. Ela realmente ama fazer o ato, ela ama o coito, então ela não faz apenas por conta da maldição. Em quinto lugar, e é por causa desses seus sentimentos positivos pelo ato do coito e pela necessidade de o fazer constantemente para não morrer por causa da maldição, que durante um tempo, antes de se tornar uma aventureira, a Elinálise já foi uma acompanhante noturna, sabiam disso? A Elinálise, sem vergonha alguma, já foi uma acompanhante noturna e não tem vergonha disso, muito pelo contrário, ela fala isso numa boa. Porém, ela tem vergonha do que isso pode causar para as pessoas próximas a ela, como por exemplo, as pessoas falarem mal dos filhos dela por conta do que ela fazia, ou dos amigos dela, ou das pessoas próximas a ela. Então, a Elinálise não tem vergonha de seu passado, ela não tem vergonha nenhuma de ter sido uma acompanhante noturna, mas ela tem vergonha do que isso reflete às pessoas próximas a ela e do que as pessoas falam sobre eles por causa disso. Em sexto lugar, e isso é uma coisa bem básica sobre a Elinálise, e eu duvido que alguém não saiba disso, mas se lembrem que no passado ela já foi um membro do grupo de aventureiros do Paul. Na época em que Paul, Zenith, Ghislaine, Giz, Elinálise e Talrand eram aventureiros, todos faziam parte do mesmo grupo, onde foi nesse grupo, inclusive, que Paul e Zenith teriam ficado juntos após se conhecerem. E foi aqui também que a Elinálise pegou uma grande raiva de Paul, raiva que durou até mesmo nos dias atuais, quando ela se reencontrou com ele pela última vez. Agora, em sétimo lugar, a Elinálise é uma aventureira, mas não uma comum. Ela é uma aventureira de rank S, sendo do posto mais alto deles, e tendo vários privilégios por causa disso. Ela é
alguém bem experiente e uma guerreira que é muito boa em lidar com monstros, sendo alguém bem forte também. Porém, embora ela seja bem boa em fazer agro nos monstros e atrair suas atenções para ela não é uma lutadora tão forte assim. A sua maior especialidade é bater e correr, usar técnicas para tirar vantagem dos seus oponentes e, claro, usar o terreno ao seu favor. Porém, isso é claro para compensar sua falta de força no geral. Em 8º lugar, mas mesmo que ela não tenha uma força muito grande, não subestimem a Elinalise. Nunca faça isso porque ela vai te atropelar. Ela pode não ter uma força física pura para ajudar sua resistência em batalhas e lutas no geral, mas ela é extremamente ágil e veloz, sendo essas duas as suas especialidades. Além disso, ela compensa sua falta de força e resistência usando itens mágicos, como sua espada e seu escudo, que são ótimos itens mágicos de primeira linha. Ela não se tornou uma Rank S sem saber o que faz. Ela sabe exatamente o que fazer, como lutar e como tirar vantagem de seus oponentes. Ela é experiente e muito forte. Em 9º lugar, agora há pouco eu falei sobre a Elinalise odiar pensar em fazer parte da família do Paul, e esse foi um dos maiores motivos pelos quais ela não ficou com Rudeus, certo? Outro dos principais motivos por causa disso é que ele também estava com disfunção erétil na época. Ele estava completamente caído e não ficava duro nem ferrando. Mesmo que a Elinalise odeie a ideia de fazer parte da família do Paul, ela se mostrou aberta a aceitar ter um rolo com Rudeus, dormir com ele, ficar com ele por um tempo e essas coisas. Afinal, ele não é o pai dele, mas por conta da disfunção erétil, eles acabaram não ficando juntos, aí ela conheceu o Cliff e tudo mais, se seguiu no caminho que deveria seguir. Em 10º lugar, vocês sabem que a Elinalise meio que paga homens para dormir com ela, certo? Ela faz o contrário do que uma acompanhante noturna faz. Normalmente, acompanhantes recebem para dormir com eles, enquanto ela paga para que eles durmam com ela, sendo meio ortodoxo, mas muito funcional para ela. E além dela fazer isso, houve uma época onde Elinalise simplesmente atacava homens que não ligavam de dormir com ela. Se o cara não ligasse em passar uma noite com ela, ela simplesmente o atacaria, sem mais nem menos, e sem esperar uma segunda opinião. Ela só foi e atacou. Em 11º lugar, agora há pouco eu falei sobre Elinalise vender cristais mágicos que são criados após ela fazer coito com um homem, certo? Sabiam que, embora ela seja uma aventureira Rank S, a maior parte da renda de Elinalise é feita em cima da venda desses cristais? Exatamente, ela vende ou troca esses cristais por necessidades que ela precisa naquele momento, sendo isso sim a sua principal fonte de renda e não missões como aventureiro, já que, como vocês podem perceber durante o tempo que ela ficou na série, nós nunca vimos ela fazer uma missão de aventureiro, mas sempre vemos ela com esses cristais mágicos. Em 12º lugar, a Elinalise também é uma pessoa de ótimo coração, que está disposta a se sacrificar facilmente por aqueles que ela ama e se importa, como Cliff ou Sylph, por exemplo. Agora, em 13º lugar, o maior motivo pelo qual a Elinalise se apaixonou pelo Cliff foi pela promessa e determinação dele ao dizer que encontraria uma cura para sua maldição, porque ele se apaixonou por ela. Sua determinação tocou o coração de Elinalise e ela se apaixonou por ele, resolvendo dar uma chance para o jovem garoto. E não muito tempo depois, teríamos os primeiros protótipos do artefato que suprime a maldição dela, cumprindo lindamente a sua palavra. Em 14º lugar, após o Rudeus se casar com a Roxy e com a Sylph, a Elinalise meio que se tornou uma professora de técnicas sexuais para a Roxy, ensinando ela várias posições e coisas para fazer na cama com o Rudeus. E isso, por outro lado, irritou bastante a Sylph, já que a Elinalise nunca ensinou nada para ela, que é a sua neta. Mas é justamente por isso, Elinalise nunca quis ensinar nada para a Sylph. Ela ensina a Roxy apenas porque ela é uma grande amiga dela, e claro, é completamente inexperiente e inocente nessas coisas. Em 15º lugar, mesmo que o Cliff tenha criado um artefato que permite suprimir a maldição da Elinalise, isso não muda o fato de quem ela é. Como eu disse, em parte suas necessidades na cama eram pela maldição, e em parte porque ela gostava disso. Mesmo com a maldição suprimida, a libido da Elinalise ainda estava nas alturas, meus amigos, e isso fazia com que o Cliff constantemente
constantemente, diariamente, tivesse que suprimir isso, cumprindo seus papéis como marido na cama. E a partir de agora, meus amigos, vão ter alguns fatos que na verdade são spoilers de coisas que aparecem mais pra frente, então se você continuar é por sua conta em risco. Em 16º lugar, por conta do incidente do continente de Begarit, onde Elinalys foi com Rudeus para salvar Zenith, ela acabou repetindo o seu 3º ano na academia de Hanoa, e embora ela tenha recomeçado o seu 3º ano ao voltar para Sharia, mais tarde ela simplesmente largaria a academia, já que ela ficou grávida do Cliff e preferiu simplesmente largar isso. Além disso, após salvar Zenith com Rudeus, a Elinalys mais pra frente também se casaria com Cliff, assim eles se casariam e teriam um filho, formando uma família completa. Em 17º lugar, e uma coisa que prova o quanto que Elinalys leva a sério seu relacionamento com Cliff, como eu disse anteriormente, é que no futuro alternativo de onde o Rudeus do futuro vem, nós até sabemos como ela ficou após algumas coisas. Após a morte de Cliff, primeiro ela bateu em Rudeus, já que bom, isso meio que estava relacionado com ele de qualquer forma. Então depois disso, no meio da noite, de algum dia sem avisar ninguém, a Elinalys simplesmente sumiria do mundo enquanto estava grávida de seu filho com Cliff, e nunca mais ouviríamos falar dela, mostrando que, após perder Cliff, ela também perdeu seu mundo e realmente passou por maus bocados, fugindo de Hanoa e nunca mais voltando. Em 18º lugar, os mistérios que envolvem o passado de Elinalys em sua longa vida como uma elfa, e principalmente como ela foi amaldiçoada com essa maldição que faz ela precisar fazer o coito constantemente, surpreendentemente ficaram sem resposta até o final da série. Nesse ponto, eu acho que muitas pessoas pensaram que o autor simplesmente ia deixar em aberto para não meio que estragar a personagem, talvez meio que explicando sua origem pudesse fazer ela ser menos gostável ou algo do tipo, além de que o passado dela ser um mistério também era bem legal. Porém, no final da série, o autor resolveu revelar isso, e claro, nos revelou o passado de Elinalys. Seu nome original é Rostelina, e ela era uma serva do Laplace. Há mais de 200 anos atrás, Laplace selou ela em um cristal mágico por alguma razão antes de morrer, onde durante o seu tempo no cristal, ela acabaria perdendo toda a sua memória, assim como Zenith. Porém, porque o Laplace fez isso com ela é o maior mistério até hoje. E por último, mas não menos importante, em 19º lugar, nós descobriríamos que há pouco mais de 200 anos atrás, foi o próprio Perujos que descobriu a Elinalys presa dentro daquele cristal mágico dentro de um labirinto. Esse é um dos principais motivos pelo qual ela tinha certeza que a Zenith não recuperaria suas memórias. Ela sabia que a Zenith agora era uma pessoa nova, uma lousa em branco, porque ela mesma passou por isso. Ela foi liberta de um cristal mágico pelo Perujos como alguém que não se lembrava de quem era, do seu passado ou de qualquer coisa, tendo que literalmente começar uma nova vida para si mesma. Onde, é claro, depois de ser salva, ela nunca se lembrou do seu passado. Sua primeira memória é ser salva por Perujos. E uma coisa que eu penso é que é estranho, ela é tão antiga, mas nunca se encontrou com alguém que a conhecia naquela época. Afinal, muitas pessoas da época do Laplace ainda estão vivos. Então, ou eles nunca reconheceram ela, ou eles simplesmente se esqueceram dela por algum motivo. Mas também tem a opção de que eles reconheceram ela, mas não falaram nada, porque perceberam que ela não era mais a mesma pessoa. E sinceramente, eu acho que a parte do eles reconheceram ela, mas não falaram nada porque ela não era a mesma pessoa, já que, bom, a cabeça dela foi completamente apagada, faz muito sentido, porque o Perujos é o principal inimigo do Laplace. Era impossível para ele, o Rei Dragão, não reconhecer uma serva do Laplace. Então eu acho que ao salvar a Elinalys, ele reconheceu ela, ou outras pessoas também reconheceram ela, porém nunca falaram nada, já que ela mesma não se lembra daquele passado. E por hoje é só, amigos, e eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre, se gostaram, dá aquela fortalecida deixando o seu like aí embaixo para ajudar mais pessoas a assistirem este vídeo. Se inscreva no canal também, porque isso ajuda bastante o meu trabalho e ajuda você a ficar por dentro dos próximos vídeos, e eu sei que você vai gostar deles, amigos. E agora, eu fui.